Graças, paz, benditos, eterno do Deus, bendito do Deus, Senhor de todos e Deus de todos. Glórias ao Cristo eterno. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Nordeste brasileiro, Paraíba, né? Assim Deus querendo, estarei aí junto com você no teu lar, seja de manhã, de tarde, à noite, nas madrugadas, você está assistindo, concordando ou discordando desse meu ponto de vista nesta doutrina da a contradição adventista, certo? Então, vamos lá, Mateus 5,17, os adventistas do sétimo dia, eles dizem que Jesus não aboliu a lei de Deus. Ele diz que essa lei aqui é a lei dos 10 mandamentos. Claro, eles sustentam que existe a lei dos 10 mandamentos e a lei dos sacrifícios, a lei de Moisés. A lei de Deus é 10 mandamentos, que se encontra lá em Êxodo, capítulo 20, e dizem que a lei dos sacrifícios cerimoniais, né, de derramamento de sangue dos animais, aqueles sacrifícios, ali, a lei dos mandamentos, eles dizem que esta lei, que era a lei de Moisés, foi abolida por Cristo. Ele diz, não penseis que vim, Jesus falando, destruir a lei. Aqui, os adventistas garantem, sustentam que é a lei de Deus, 10 mandamentos. Eu não vim destruir os 10 mandamentos. Pronto, para você entender. Na leitura do adventista é assim. Não penseis que vim destruir a lei dos 10 mandamentos ou os profetas. Eu não vim para anular os 10 mandamentos, mas para cumprir os 10 mandamentos. Dizem que esta lei aqui não é a lei dos sacrifícios ou cerimoniais. Agora, é interessante que Jesus cumpriu, ele não veio cumprir, mas ele cumpriu, né, algumas cerimônias, né, alguns sacrifícios. Exemplo, batismo, lei cerimonial, darudismo, lei cerimonial, apresentar criança no templo, cerimonial, com sacrifício, matar um animal para que Deus receba, né, aquela criança no templo, ok? Então, as contradições, elas começam a aparecer. Agora, eles dizem, os adventistas, em suas contradições, que eu vou mostrar agora, dizem que o que Cristo destruiu na lei foi, o que Cristo destruiu, a parte que Cristo destruiu da lei, foi a lei dos sacrifícios, a lei das ordenanças, a lei cerimonial, que foi essa aqui, ó. Ele vai usar, aqui, ó, Colossenses, aqui, Colossenses capítulo 2, né, versículo de número 14. Precisamente o versículo de número 14, ele diz, ó, e cancelou na cruz Cristo a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Esse texto aqui é bombástico, ele é uma grande revelação que Cristo realmente pegou na cruz, certo? Levou para a cruz a lei de Moisés. Agora, a questão é que eles afirmam que Cristo condenou, aboliu, destruiu a lei, ou seja, a lei cerimonial ou as lei de ordenanças, ok? Lei de ordenanças. Agora, aí, lei, né, que vem de um substantivo masculino nomos, que significa regra, princípio, norma, qualquer tipo de lei das escrituras em geral, da lei escrita ou Pentateuco, os 5 primeiros livros que continha a lei de Moisés, de um todo, os 613 preceitos, ou também lei mosaica. Agora, lei também, certo? Pode ser, lá você vai ver na língua original, nomos ou dogma. Dogma, que vem de uma palavra grega, que significa uma regra, presta atenção, dogma,
uma regra para a lei, certo? Ou um conjunto de regras de caráter formal que prescreve o que as pessoas precisam fazer. Ok? Então isso é dogma, é lei. E isto é a lei de Moisés, é o que estava escrito na lei de Moisés, em forma de ordenanças. Faça, não faça, não mate, não cobice, né? Não faça isso, deixe de fazer isso. Isto é dogma, é lei. Aqui, então, dogma, uma regra, um conjunto de regras de caráter formal que prescreve o que as pessoas precisam fazer. Lei, dogma, lei, regra, ordem. Hebreus 7,16. Hebreus. Vamos ver o que Jesus destruiu na cruz do Calvário. Que tipo de lei? Só as ordenanças ou Jesus aboliu a lei? Hebreus capítulo 7, versículo 16. Não constituído segundo o decreto de um mandamento, ok? Humano, relativo à linguagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Então, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo. Decreto de um mandamento, decreto de uma lei, de um dogma, ok? De uma ordenança, estatutos, ok? Decretos. Romanos, capítulo 2, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 2, que diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei que condenava, se você mata, você morre. Se você furta, você deve ser condenado. Então, esta não era a lei. Então, toda a lei de Moisés, entenda isso. Mateus 5,17, eu não vim destruir, eu vim cumprir esta lei. Jesus cumpriu, certo? A lei de Deus, a lei que Deus deixou de com Moisés, os 613 preceitos, na justiça da lei. Cristo cumpriu a justiça da lei. Então, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, da lei de Moisés, a lei das ordenanças. No Novo Testamento não há divisão da lei. Então, no Novo Testamento, os apóstolos não dividiam a lei. Eles citavam as ordenanças da lei. As ordenanças, estatutos e decretos, tudo isto fazia parte de um conjunto de lei, conhecida como lei mosaica. Então, tanto as ordenanças, todos os decretos, todos os estatutos, certo? Fazia parte de um conjunto de lei, conhecida como lei mosaica. Aí é que entra aqui, presta atenção. É que entra aqui, Mateus capítulo 5, versículo 17. Olha só, aqui, não penseis que vim destruir a lei. Aqui, presta atenção, lei aqui, né, tanto faz nomos como dogma, são ordenanças, estatutos, decreto, lei mosaica. Então, esta lei aqui é a dita lei dos sacrifícios e das cerimônias, ou cerimoniais. Esta lei aqui, são ordenanças, estatutos e decretos. Então, ele não veio acabar com esta lei, que, segundo os doutores adventistas, disse aqui é a lei moral. Não é. Aqui são todos os 613 preceitos da lei. Aqui é toda a lei de Moisés ou a lei de Deus. Você está entendendo? Mas os adventistas não vão aceitar isto aqui, não. Em hipótese nenhuma. Por que eles querem guardar? Por que eles querem dizer que aqui é a lei dos 10 mandamentos, é a lei moral? Porque eles guardam o sábado, né? Eles são sabadistas, né? Adventistas sabadistas. Então, é lógico que eles vão defender o seu erro, né? A sua
contradição, aqui uma contradição grande, né, dentro da doutrina adventista. Então, no Novo Testamento, não há divisão de lei, né? Tanto as ordenanças, estatutos e decretos, tudo isto fazia parte de um conjunto de lei, conhecida como a lei de Moisés. Todos os decretos cerimoniais, ordenanças e estatutos, era a lei, fazia parte da lei de Moisés, que está aqui, capítulo 5, versículo 17. Agora, esta lei aqui é a dita lei dos sacrifícios, das cerimônias. Lucas 16, olha só, Lucas 16, para a gente fechar aqui, Lucas, capítulo 16, e o versículo de número 16 e 17. Olha só, olha a contradição. A lei e os profetas profetizaram até João. Desde essa época em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino. A lei e os profetas, ou seja, a lei de Deus, a lei de Moisés, os estatutos, os estatutos, os decretos, as ordenanças, os estatutos, os decretos, as ordenanças e os profetas profetizaram até João. Então, resumindo, os estatutos, os decretos e as ordenanças, a lei. Entendeu aí, meu amigo? Então, é isso que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Agora, o versículo 17, ele diz, o 17 diz, contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Toda a lei. Toda a lei. Eles não dividiam, né, a lei em lei moral e lei cerimonial. A lei que acabou foi a lei cerimonial. Ok, olha a prova aqui, olha a prova. Olha a contradição adventista entrando em foco. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem, como os adventistas. Preste atenção. Agora que olha a prova que os adventistas erraram feio na sua doutrina da lei. Olha como os doutores adventistas distorcem a própria Escritura para dar ênfase ao seu pensamento errôneo, à sua doutrina errada, errônea. Olha só, eles creem que a terra um dia vai ser destruída. O céu e a terra, né, irão passar. Se não passou o céu e a terra para os adventistas, a lei ainda está em vigor. Mateus 5, ou seja, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, ainda deve estar em vigor para os adventistas. Então, toda lei, seja ela moral ou cerimonial, para os adventistas está em vigor. Agora, olha, a contradição é lógica entre os doutores adventistas. Se o céu e a terra não passaram ainda, toda a lei está em vigor, toda. Há uma parte não, toda. Olha aí, tá vendo aí? Ou seja, tanto como eles dividem a cerimonial, né, a lei moral e a lei cerimonial, toda a lei está aqui. Eles não acreditam que o céu aqui é uma figura de linguagem, é literal. Se céu é literal, terra é literal, a lei cerimonial, doutores, não passou para vocês. Vocês têm que refazer a sua doutrina, ou as suas doutrinas, ok? Então, a lei aqui é dita lei cerimonial. Então, toda a lei, que lei era essa? Toda a lei, aqui é a lei moral? Não. No dia que o céu e a terra passar, para eles, a lei de Moisés ou a lei de Deus acaba. Então, Paulo, quando diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que Cristo aboliu a lei das ordenanças, dos mandamentos, seus decretos, ele está falando de toda a lei de Moisés. Toda a lei de Moisés foi abolida em seus decretos. Então, olha a contradição. Deixa eu mostrar aqui. Então, Mateus capítulo 5, os adventistas diz que Cristo não aboliu esta lei aqui. Olha só. Não penseis que vim destruir a lei. Eles dizem que aqui é a lei moral, os 10 mandamentos e a guarda do sábado.
Presta atenção, não aboliu. Eles dizem que Cristo aboliu a lei dos mandamentos. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Os doutores adventistas se atrapalham nisto aqui, ó. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Ordenança. Eles dizem que Cristo aboliu a lei do sacrifício, a lei das ordenanças, certo? Beleza? Aboliu. Só que eles ensinam também que a lei está em vigor. Quando eles vão lá para Lucas, aqui ó, Lucas capítulo 16, versículo de número 16, olha só, aqui ó. A lei e os profetas profetizaram até João, desta época em diante. Então, a lei e os profetas profetizaram até João. Aí quando eles vêm para o 17, olha só. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei de Moisés. Toda a lei, todos os mandamentos, todos os decretos, todos os 613 decretos, leis e mandamentos na lei de Moisés. Então, é uma contradição grande, grave, absurda. É ou não é? É. Veja como aqui é a lei de Moisés. A lei de Moisés, certo? Toda lei é a lei de Deus. A lei de Moisés é a lei de Deus, dada por Deus a Moisés. João, você entendeu? Mateus capítulo 5, 17, ele diz que ali é a lei dos mandamentos que Deus não aboliu. É a lei moral. O que aboliu foi a lei, o que foi cancelado foi a lei dos mandamentos. Já Lucas disse que não. Se a terra e o céu não passou, toda a lei está em vigor. E aí, adventista, como é que você vai sair disso aí? Dessa revelação. Aí quando você vem aqui, ó, João, capítulo de número 1, versículo 17. Olha só, quem trouxe a lei. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei. Quando ele fala lei aqui, ele está falando dos 613 preceitos, decretos, com seus mandamentos, suas ordenanças. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Agora presta atenção. Na lei não tem graça. Na lei não tem verdade. A lei é apenas para obedecer. Toda a lei. Por quê? A graça e a verdade vieram através de Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Então, toda a lei foi dada por Moisés. Os adventistas atropelam, se contradizem em suas próprias doutrinas. Sim ou não? Não, Mateus 5,17. Jesus não veio abolir os 10 mandamentos, a lei moral. Jesus aboliu as ordenanças. Aí ele diz, não, mas as ordenanças da lei de Moisés, a lei sacrifício, Colossenses 2,14. Não, mas enquanto a terra e o céu não passar, você tem que cumprir toda lei. É uma contradição absurda, é ou não é? É. Os adventistas atropelam, se contradizem em suas próprias doutrinas. Agora, no próximo vídeo, você vai ver o atropelo, o absurdo adventista em defender a doutrina da lei, em defender que Cristo aboliu uma parte da lei e a outra parte não. Você já viu que na cruz, Cristo aboliu toda a lei de Moisés. Não perca, próximo estudo. Espero que eu possa estar te ajudando. Não, deixa teu like, não é inscrito? Dá uma força, se inscreva no canal Metanoia da Graça. Próximo estudo, Cristo aboliu a lei dos mandamentos. Amém? Paz do Cristo eterno.